Bom dia, turma! Vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Eu espero que todos estejam bem, se cuidando direitinho, né? Vamos começar a nossa aula de uma maneira diferente, certo? Nossos encontros nos próximos dias vai ser por aqui, dessa forma, de maneira online, certo? Espero que seja proveitosa para todos e desejo que os estudos que a gente vamos ter a partir de agora sejam bem produtivos. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Nosso tema vai ser o conteúdo que a gente já vinha estudando, certo? Então a gente vai fazer um apanhado geral de algumas coisinhas que a gente já viu em sala de aula para poder prosseguir com os nossos conteúdos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resenha crítica, pronomes pessoais, adjetivos e locuções adjetivas e anúncio publicitário. Vamos aqui relembrar um pouquinho, quarto ano. O que é uma resenha crítica? Então, o nosso conteúdo a gente começa aqui na nossa unidade 2, certo? No livro de vocês, esse conteúdo começa na página 48. Então, a gente tem aqui uma pequena definição do que seria então essa resenha crítica, certo? A gente já viu, acredito que vocês lembrem. Então, a nossa resenha crítica é um tipo de texto que tem por objetivo analisar uma obra, seja um livro, um filme, uma peça teatral e etc. Temos aqui algumas características que fazem parte desse gênero textual, né? A resenha crítica. Vamos lá. Uma primeira característica aí seria, então, despertar a curiosidade do leitor, né? Então, como é que a gente desperta essa curiosidade do leitor? É justamente através dessa análise crítica que o texto apresenta. A resenha crítica também possui como característica uma estrutura mais livre, ou seja, a gente tem liberdade, tem autonomia para escrever, para falar no nosso texto. Apresenta a opinião do autor sobre o objeto resenhado. Então, nesse caso, meu objeto resenhado pode ser um filme, um livro, uma peça de teatro, certo? Então, meu texto ele vai ter a minha opinião, seja ela positiva ou negativa. Professora, mas a resenha crítica não é um resumo? Não. Atenção, turminha. Embora sejam textos muito semelhantes, a resenha crítica ela é diferente do resumo. Qual a principal diferença, então, turminha? É que no resumo, certo? O nosso principal objetivo é agrupar, reunir informações de modo sucinto, ou seja, de modo bastante resumido. E nesse resumo, a gente não apresenta a nossa opinião pessoal, certo? Então, a principal diferença é essa, que na resenha crítica, a gente pode colocar a nossa opinião pessoal. E no resumo, a gente não coloca a nossa opinião. Tranquilo? Vamos seguindo aqui. No meu textinho, na minha resenha crítica, certo? Ela pode apresentar algumas palavrinhas, né? É comum aparecer algumas palavrinhas aí. Vamos lá. Eu coloquei aqui algumas, mas existem muitas outras que podem ser usadas na escrita desse tipo de texto, certo? Então, essas palavrinhas que vão aparecer aqui é o que a gente chama de conjunções. E as conjunções são palavras que costumam aparecer bastante nesse tipo de texto. Então, vamos lá exemplificar algumas aqui. A gente tem como conjunção a palavrinha porém, todavia, entretanto, senão, mas, que, no entanto, apesar disso, ainda assim. Então, todas essas palavrinhas, elas devem conter uma resenha crítica, não é? Ou seja, são primordiais para a gente estar escrevendo um textinho nessa linha de ser uma resenha crítica, né?
Então, essas palavrinhas aí, elas nos ajudam a indicar ideias opostas, não é? É aquela questão que a gente pode ter um ponto negativo e um ponto positivo. Se a gente lembrar lá um pouquinho, quando a gente viu na nossa sala de aula a resenha crítica do filme Pets, A Vida Secreta dos Bichos, ele começa trazendo um ponto negativo, né? Mas logo em seguida, ele traz os pontos positivos dessa história, né? Se a gente pegar lá na página 54 e a gente reler a nossa história, a gente vai ver que o autor da resenha crítica de Pets, A Vida Secreta dos Bichos, ele começa falando que o filme ele não tem um roteiro muito original. Só que logo depois ele faz elogios, ele apresenta os pontos positivos. Ele diz que tem fofura, que é engraçado, certo? Então aí a gente pode observar que existe essa questão positiva e a questão negativa. Esse textinho, se vocês quiserem reler ele, está lá na página 54 do livro de vocês. Vamos continuando aqui, turminha. Ó, aqui eu trouxe outro exemplo de uma resenha crítica, né? Esse é de um filme bem conhecido, que é o Procurando Nemo. Então aqui está resenhado, certo? E aí, nessa resenha aqui, ela apresentou também um ponto negativo, que foi a questão da desconfiança do pai, Nemo ficou chateado e tudo. Só que ele mostrou um ponto positivo, que é a questão da superação, né? Então, vou deixar aqui o texto, se vocês quiserem ler, podem pausar o vídeo para dar uma lida. E a gente observa que nessa resenha crítica já tem o uso daquelas conjunções, né? A gente observa aqui, ó, apesar disso, mas, certo? Então, o textinho vai ficar aqui, quem quiser ler à vontade, certo? E aí a gente vai prosseguindo aqui com o nosso conteúdo, dessa vez com os pronomes pessoais. Esse foi o último conteúdo que a gente chegou a ver na nossa sala de aula, certo? Antes de dar a definição do que são pronomes pessoais, eu vou dar aqui um exemplo para a gente começar a entender. Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo. O garoto estava contente pela chegada de seu aniversário. Ele havia convidado todos os seus amigos. Então, se observarmos aqui a frase, houve a troca do substantivo garoto pelo pronome ele. E por que essa troca, turminha? Para evitar repetição de palavras. Então, a principal função do uso dos pronomes pessoais seria, então, evitar repetição de palavras. Vamos aqui continuando, certo? Então, agora sim, definindo pronomes. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Foi o que aconteceu aqui, ó. Ele, que é o meu pronome pessoal, substituiu o meu substantivo garoto. Com isso, evitou-se a repetição da palavra garoto na frase. Vamos aqui continuando com a nossa tabelinha dos pronomes pessoais. Então, a gente tem a primeira pessoa, que é quem fala. A segunda pessoa, que é com quem se fala. E a terceira pessoa, que é de quem se fala. No singular, a primeira pessoa é eu. No plural, nós. A segunda pessoa, no singular, é tu. E no plural, vós. A terceira pessoa, no singular, é ele e ela. E no plural, eles e elas. Vamos aqui dando continuidade, exemplificando como é o uso desses pronomes pessoais. Então, aqui eu tenho um exemplo para a primeira pessoa. Vamos lá, minha primeira frase. Eu estou em casa. Então, eu, primeira pessoa do singular, certo?
Vamos dar aqui o segundo exemplo. Nós estamos em casa. Então, aqui a gente tem o uso do pronome nós, né? Que é a primeira pessoa do plural. Continuando. Um exemplo aqui para a segunda pessoa. Então, a segunda pessoa do singular é tu. Tu irás à praia. Vamos exemplificar agora a segunda pessoa do plural. Vós ireis à praia. A terceira pessoa. Ela, no singular, é aluna do 4º ano. E agora o segundo exemplo da terceira pessoa no plural. Eles são alunos do 4º ano. Então, reforçando. Eu, primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Tu, segunda pessoa do singular. Vós, segunda pessoa do plural. Ela, primeira pessoa do singular. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Continuando. Vamos aqui para mais um conteúdo. Adjetivos e locuções adjetivas, certo? Lá na página 57 do livro de vocês tem esse conteúdo. O que são adjetivos e locuções adjetivas? São palavras que servem para caracterizar os substantivos. Ou seja, tanto os adjetivos como as locuções adjetivas, elas têm a função, elas servem para caracterizar os substantivos. Quanto às locuções adjetivas, certo? Elas vão ser formadas por uma preposição mais um substantivo com valor de adjetivo, certo? Lembrando, substantivo, né? São palavras que nomeiam seres de modo geral, né? Pessoas, objetos, lugares. E adjetivo são palavras que dão qualidade, certo? Então vamos lá. Exemplificar aqui um pouquinho. A neve é branca. Então, na minha primeira frase, branca, temos aqui a palavrinha branca, vai ser então o meu adjetivo, ou seja, a minha qualidade, a minha característica em relação à neve. O filme é de suspense. Agora aqui a gente já tem a minha característica, não é? Meu adjetivo que é de suspense. E a gente tem a preposição de. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma locução adjetiva. Aqui embaixo, a gente tem outro exemplo de locução adjetiva, não é? Que é o meu substantivo acompanhado de uma preposição. Ameixa em calda. Então, aqui onde está a expressão em calda, é a minha locução adjetiva. Então, turminha, vamos lá. Em relação a esse conteúdo, a gente pode responder as atividades das páginas 57, 58, 59 e 60. Vamos lá para o exemplo aqui. Respondendo aqui a questão 1 e 2. Os Incríveis 2. Lá na página 57, viu, turminha? Os Incríveis 2 é mais uma prova de que a Pixar está no topo da brincadeira. O filme original é um favorito entre os fãs. Os Incríveis 2, sem dúvidas, veio com um novo conjunto de desafios únicos, mas a sequência consegue ser bonita, criativa, inteligente e ainda mais divertida. Valeu a pena esperar. Então, aqui na nossa questão, né? Na questão 1 ele traz o texto para a gente ler, certo? E na questão 2 ele vem pedindo para a gente sublinhar as palavras que são usadas para caracterizar a sequência do filme Os Incríveis. Acompanhe aí.
Então, vamos ver aqui que palavras são essas para caracterizar o filme. Bonita, criativa, inteligente e ainda mais divertida. Então, a gente sublinha aí na nossa questão essas palavrinhas aí que foram utilizadas para caracterização, certo? E aí, na questãozinha 2 ainda, a gente tem um segundo ponto que ele pede para a gente fazer o quê? Complete o trecho substituindo o substantivo sequência por filme, certo? Então, veja só, a gente tem aqui o substantivo sequência. Se a gente mudar esse substantivo aqui e colocar a palavrinha filme, aí a gente vai ter uma mudança no nosso gênero, certo? Então, a gente passa do gênero feminino para o masculino. Então, a minha frase vai ficar: mas o filme consegue ser bonito, criativo, inteligente e ainda mais divertido. Então, a gente vai modificar todas essas palavrinhas aqui para o masculino. Vamos aqui encerrando o nosso conteúdo de hoje com o anúncio publicitário. Ou campanha publicitária também, como é conhecido. É um gênero textual que promove um produto ou uma ideia sendo veiculado pelos meios de comunicação. Então, aqui a gente tem um anúncio, não é? Uma campanha publicitária, né? Então, aqui a gente vai abordar um pouquinho das características desse anúncio ou campanha publicitária. Então, ele vai conter uso de imagens, como a gente observa aqui. Tem uma linguagem simples, não é? Nesse caso aqui, ele utilizou apenas pequenas frases. E podem apresentar também um pouquinho de humor, né? Então, a gente observa aqui, nesse exemplo aqui, que ele utilizou elementos verbais e não verbais, né? Então, elementos verbais foi o uso de frases, enquanto os não verbais é o uso da imagem. Então, vamos lá para o nosso livro. Exercitar um pouquinho aí na página 61. Né? Deixa eu pegar aqui para acompanhar. Então, ele começa perguntando para a gente o que é anúncio publicitário, né? Acabei de dar aí a definição para vocês. E aí ele traz um anúncio de uma rede de hortifruti, né? Então, ele pegou aqui uma campanha, um filme famoso para poder fazer a sua campanha, né? Então, ele utilizou o layout, né? Ele pegou o sucesso do filme O Rei Leão para fazer a sua propaganda, a sua publicidade, né? Então, ele fez do Rei Leão o Rei Melão, né? Então, ele traz aqui na sua campanha o legítimo herdeiro do trono da hortifruti. E aí ele chama a atenção também para o slogan da nossa campanha, não é? Que é: aqui a natureza é a estrela da campanha. Então, o que é que ele quer fazer com isso? Ele quer fazer referência às grandes estrelas de um filme, não é? Nenhum filme sempre tem estrelas, né? Nesse caso aqui, ele quis chamar a atenção que a grande estrela da campanha é a natureza. Então, a gente tem aí algumas questões para responder sobre anúncio publicitário, certo? Na página 61, que é sobre esse anúncio que a gente acabou de ver aqui, certo? E eu trouxe um outro exemplo aqui, né? Eu trouxe esse outro exemplo que é da mesma rede para falar a questão do humor, né? Então, ele pegou o filme A Era do Gelo e ele transformou aqui para a campanha dele em A Era do Giló. Então, a gente observa que tem um pouco de humor nessa questão aqui do anúncio. E, além disso, outra questão que a gente pode observar aqui é a questão da rima. Giló com gelo. Então, ele rimou a Era do Gelo e a Era do Giló. Vamos exercitar aí, turma. A proposta seguinte é a resolução das atividades, páginas 61 e 62. Espero que tenham gostado. Bons estudos
Estarei disponível online para tirar dúvidas de vocês. Até a próxima, turma!